o início do sistema digestório, né? Então, a primeira coisa que vocês viram foram a cavidade bucal, tá? Então, aqui a gente tem dois exemplares, um de equino e o outro de bovino, mostrando então a entrada da cavidade bucal. Essa cavidade bucal ela é dividida em duas, digamos assim. A parte do vestíbulo, que é essa parte então que fica entre os dentes, os lábios e as bochechas. Então seria isso aqui que eu vou encher de ar, ó. Então isso é o vestíbulo da boca. Ai, não acredito mesmo que eu morro. Não vai dar. Aqui seria a cavidade oral propriamente dita, tá? Então essa é a divisão. Nessa peça aqui, onde a gente cortou, fez um metâmero, né? Então, essa parte aqui, onde eu tô colocando a mão, seria o vestíbulo. E essa parte aqui do meio, onde a gente tem os dentes, a língua, o palato duro, seria a cavidade oral propriamente dita, tá? Então, mais ou menos essa é a divisão, então, da cavidade oral. Então, a entrada, então, a gente vai ter a boca, a gente vai ter o lábio superior, o lábio inferior, formando duas comissuras laterais. Dependendo do animal, por exemplo, o cachorro abre bem a boca, né? Então as comissuras vão lá para trás. O bovino e o suíno são os que menos abrem, né? Menos tem elasticidade nessa parte, então, dos lábios, tá? O equino já tem mais ou menos, o ovino também, mas o cachorro e o gato são os que abrem mais, então, essa parte dos lábios. Então, é revestida de pele, tem alguns pelos, né, dependendo do animal. Então, nos lábios é praticamente isso. Então, o lábio superior, o lábio inferior e aqui, então, a parte do queixo ou mento, né, que é essa parte inferior aqui. Então, depois a gente tem a cavidade oral propriamente dita. Essa cavidade oral, então, ela vai ter como teto dessa cavidade oral o palato duro e o palato mole. O palato duro, a parte óssea é formada por quem? Palatina do incisivo, palatina do maxilar e palatina. Perfeito! Perfeito. E o palato mole. Então, aqui a gente tem, ó, uma meia cabeça de cavalo, né? Ela tá partida ao meio. Então, aqui a gente está vendo a metade do teto dessa cavidade oral. Então, a gente tem todo o palato duro, formado, então, pelo processo palatino do incisivo, pelo processo palatino do maxilar e aqui, caudalmente, a porção horizontal do palatino, tá? Depois a gente tem o palato mole, que é uma prega no equino bem longa, que depois eu vou comentar com vocês. Então, ele é revestido por essa mucosa, né? Vai apresentar uma ráfe mediana. Ali, eu não sei se vocês conseguem ver aquela linha que tem ali no teto. Tá? E por cristas, né? Na transversal. E essas cristas, que a gente está vendo aqui também, ó. Então, essas cristas aqui, ó. Isso aqui tudo serve, né? Elas estão direcionadas caudalmente, tudo serve para empurrar o alimento para ou então para empurrar esse alimento, né, passando então por essa região aqui da faringe para conseguir entrar no esôfago, tá? Não pode entrar então nessa parte aqui, que essa parte aqui é da laringe, faz parte do sistema respiratório que vocês já viram no semestre passado, tá? Então esse aqui seria o teto da cavidade oral, tá? As laterais da cavidade oral, as laterais, é feita então por musculatura, seria o músculo bucinador, tá? Que seria esse músculo que fica aqui na lateral, que faz a bochecha, e também tem o músculo orbicular da boca, que também ajuda na formação então das paredes laterais da cavidade oral. No bovino, ó, vocês estão vendo, também tem o teto, ó, também tem aquelas cristas, mas elas são serrilhadas, ó. Tudo serve para empurrar o alimento, tá? E aqui vocês estão vendo que tem umas papilas cônicas, ó, nas bochechas. Também serve para empurrar o alimento, tá? Em função do bovino não apresentar dentes incisivos superiores, né? Os ruminantes não têm dentes incisivos superiores, tem uma gengiva um pouco mais endurecida que a gente chama de pulvino dentário, tá? Que é isso aqui mais endurecido em função de que ela não apresenta os dentes incisivos superiores, tá? Chamado de pulvino dentário.
Então, assim, esse animal aprende o alimento com a língua. Então, o pasto para ele tem que ser alto. Esse aqui já não. Ele aprende mais com os dentes e com os lábios. Os lábios também são importantes para sucção da água, né? Eles ajudam bastante na sucção da água. E esses animais raramente vão abrir a boca para respirar. O que acontece com o cachorro, né? Normalmente, e dificilmente no gato. Se o gato está respirando de boca aberta, alguma coisa está acontecendo com ele. Tá? O cachorro não. O cachorro, inclusive, perde calor, sua bastante através do aumento da frequência respiratória. Porque o cão não tem glândula sudorípara espalhada pelo corpo. O cachorro pode ter corrido 50 km, tu vai passar a mão nele, ele vai estar sequinho. Ao contrário do cavalo, que vai estar molhadaço. Tá? Alguma dúvida até aqui? Tá. Então, as bochechas seria isso aí. A parte ventral, então, o assoalho da cavidade oral, a gente vai ter, então, a língua. Tá? Aí eu vou mostrar para vocês as diferenças, então, entre a língua do ruminante e a língua do equino. Tá? Que elas são um pouquinho diferentes. Bom, em relação aos dentes, então, já falei para vocês, os ruminantes têm incisivos superiores. Eles são difiodontes, ou seja, eles têm duas dentições. Tem os dentes descidos, depois vem os dentes permanentes. Os dentes descidos também falam dente de leite, né? E normalmente a dentição permanente tem um número maior de dentes. Então ali existem as fórmulas dentárias, está tudo direitinho no polígrafo de vocês. Os dentes, então, eles vão apresentar algumas faces, né? A primeira delas, essa que está voltada, então, para a bochecha, ou então para os lábios, é a face vestibular, que a gente chama. Então, essa aqui é a face vestibular do dente. Tem as faces que a gente chama de oclusais, né? Que ficam próximos, uma do lado da outra, entre os dentes. E também essa outra face aqui, que fecha a boca. E tem a face, dependendo do dente, palatina, que é essa parte aqui que está voltada então para o palato. E, por exemplo, se a gente for pegar os dentes inferiores, a gente tem a face lingual, que é essa voltada para dentro da boca. Tá? Então, o número de dentes varia bastante, né, dependendo da espécie e também dentro dos indivíduos, né? Então, tem indivíduos que podem ter um número maior ou um número menor, dependendo do dente é mais característico de macho do que de fêmea, tá? Então, isso aqui seria em relação a essa parte da cavidade oral. Então, como eu já tinha falado para vocês, o teto, então, dessa cavidade oral, a gente vai ter o palato mole. É uma prega, né, músculo-membranosa, que é tudo isso aqui. E aí, o que que acontece? Essa prega, ó, ela é extremamente longa. Ela chega a tocar aqui na região da laringe, próximo aqui à epiglote. Então, o que que acontece? O equino, quando ele vai devolver algum alimento, quando ele vai vomitar, ele já está, se ele faz isso, é que ele já está meio mal. Tá? Dificilmente um equino vomita. Aí o que que acontece? Esse alimento vai sair do estômago, vai passar pelo esôfago, só que ele não vai conseguir sair pela cavidade oral, em função desse palato muito comprido. Então, por onde que vai sair esse alimento? Pelo nariz. Tá? Então, vai sair pelo nariz. Os veterinários, quando tem que fazer alguma... O cavalo tem muita cólica, então tem que fazer uma passagem de sonda. Então, aí o que que acontece? Eles vão passar pela cavidade nasal, porque pela cavidade oral também vai ser difícil de passar essa sonda. Então, eles passam pela narina, né? Passam aqui pela região da faringe, encostam aqui na região da laringe, aí o animal deglute e essa sonda vai para o esôfago. Tá? Então, é mais ou menos assim que é feito nos equinos. Então, em relação à língua, aqui a gente tem os exemplos, ó. A língua, então, ela é um órgão que está preso por musculatura e também pelo ocioide. Você lembram do ocioide? Aquele que é um conjuntinho formado e tem um processo muscular que no equino é mais longo e no bovino é bem curtinho, tá?
Então, ela vai formar o assoalho dessa cavidade oral. Ela é dividida em raiz, corpo e ápice. O ápice, ó, é essa parte livre aqui, ó. Então, esse aqui é o ápice da língua. Então, se perguntar na prova, a porção da língua assinalada é a raiz, corpo, ápice, tá? Então, ela vai apresentar esse aspecto, então, aveludado, e isso aí, esse aspecto aveludado se dá através de papilas. Existem papilas que sentem gosto e papilas que não sentem gosto. Então, esse aspecto aveludado aqui é da papila filiforme. Ela não sente gosto. Vocês já receberam uma lambida de um gato? Extremamente áspero, né? Então, são as papilas filiformes também, que são bem grandes, que servem para limpar, né, os pelos. Por isso que a boca do gato está sempre fedida, mesmo que eles não tenham muito acúmulo de tártaro, né, de cálculo dentário, mas em função desse ato de lamber, acumula muita coisa ali, tá? Então, também são papilas filiformes. Então, se a gente marcar aqui e perguntar na prova, na região assinalada encontramos as papilas que são papilas que não sentem gosto, tá? Então, essa aqui são as papilas filiformes que vão dar esse aspecto aveludado. Estou falando primeiro da língua do cavalo, tá? Depois, a gente tem as papilas que sentem gosto. Uma delas, vocês estão vendo aqui, que são tipo umas cabecinhas, parece um fungo, ó. Tá? Então, são as papilas fungiformes, ó. Ó, tá vendo aqui? Elas sentem gosto. Tá? Então, elas têm esse aspecto assim de bolinha, né? Essas bolinhas brancas aí, que todas elas então vão sentir o gosto. Tá? Então, são as fungiformes. Depois a gente tem as papilas circunvaladas, que também não tem como errar, ó, são bem arredondadas, né? Então, por isso que são chamadas de circunvaladas, e se localizam na raiz da língua, tá? Se localizam na raiz da língua. E o equino também apresenta essas aqui, ó. Essa, que também fica na raiz da língua, essa papila aqui, e essa aqui também, ó, que aqui ela foi cortada na metade, ó, tá aqui ela, ó, que são as folhadas, tá? Então, folhada, circunvalada, fungiforme, sentem gosto. Então, a gente pode marcar, a papila assinalada é a circunvalada, e a gente pode cobrar nessa mesma frase quais são as outras que sentem gosto. Entendeu? Aí vocês estão vendo a espécie, aí vocês vão ter que escrever folhadas e fungiformes. Mas não foi assinalado, mas vocês têm que saber. Entendeu? Tá? Então, tem como errar essas papilas aqui no cavalo? Não, não tem como errar. Aí depois a gente vai para esse cidadão aqui, ó. Tá? O bovino. Ó, a língua do bovino ele é bem mais áspera, concordam? Então, essa aspereza também é feita pelas papilas filiformes. Na base aqui da língua, na raiz da língua, essas papilas filiformes, elas ficam mais grossas, ó. Aí elas mudam de nome, são chamadas de lenticulares, tá? As lenticulares, então, são uma cornificação das filiformes. E elas se localizam nessa região aqui. Essa região é uma região que tem uma elevação, que é chamada de torus lingual. Aqui tem torus lingual, aqui não tem. Tá? Então, o torus lingual está presente nos ruminantes. É essa elevação da parte final, então, do dorso da língua, da parte final do corpo, né, já no início da raiz da língua, que tem esse aumento de volume aqui e tem essas papilas lenticulares que são características. Então, se tiver assinalado aqui e pedir papila, vocês vão escrever papilas lenticulares, não sentem gosto. Se a gente pedir a estrutura assinalada, vocês vão colocar torus lingual. Tá? Torus lingual, que é essa elevação, então, aqui.
Depois, elas continuam sentindo gosto agora, a parte do gosto, as fungiformes, ó, estão vendo os pontinhos brancos? Ó, os pontinhos brancos, tem aqui no ápice, tem aqui mais no dorso, ó. Tudo isso aqui, então, são as papilas fungiformes que sentem gosto. E aqui a gente está vendo as papilas circunvaladas, ó. Ficam também na raiz da língua, só que no equino a gente tinha só duas. Aqui são várias, ó, estão vendo? Essas redondinhas aqui. Então essas aqui então são as papilas circunvaladas, tá? E as folhadas o bovino não apresenta. O cachorro apresenta, mas o bovino não. Tá bom? Os ruminantes não. Os ruminantes não. Os ruminantes não apresentam. Então, filiforme, lenticular, fungiforme, circunvaladas. Que são essas aqui. Entendido? Então, estrutura, a raiz, o corpo e o ápice, né? Que é essa porção que fica livre, né? Que dá bastante, então, mobilidade para essa língua. Tá? Então, esse animal depende muito da língua, né? Os ruminantes, em geral, dependem muito da língua para se alimentar. Bom, então, saindo dessa cavidade bucal, a gente vai para essa região aqui, que é um órgão, né, muscular, que é chamado de faringe. A faringe, ela faz parte tanto do sistema digestório quanto do sistema respiratório. Então, ela vai ser dividida em 3 porções, tá? A gente vai ter o ádito da faringe, que é essa região da comunicação da faringe com a cavidade oral. A comunicação, então, o ádito nasal, que é essa parte, então, da comunicação do final da cavidade nasal com a faringe. E o ádito da laringe, que vai ser a comunicação, então, dessa faringe com a laringe. Na realidade, são 7 comunicações que a faringe tem. 2 seriam através das coanas, que é a saída, então, da cavidade nasal. Por que 2? Porque a gente tem a narina do lado direito e a do lado esquerdo. Tá? Então, aqui já matamos 2 das 7. Depois, a gente tem o ósteo faríngeo das tubas auditivas, que é essa prega aqui, ó. Tá? Esse orifício aqui é chamado de ósteo faríngeo das tubas auditivas, que é a comunicação da faringe com o ouvido médio, tá? Com o ouvido médio. Então, com isso que uma otite pode ocasionar uma faringite e vice-versa. Então, aqui são 2, concordam? Que a gente tem 2, né? Os animais têm 2 orelhas. Então, foram 4. E depois, então, a faringe vai se comunicar com a cavidade bucal, com a laringe e também com o esôfago, tá? Então, aí a gente matou as 7 comunicações, então, da faringe. 2 com a cavidade nasal, através das coanas, 2 com o ouvido médio, através do ósteo faríngeo das tubas auditivas, uma comunicação com a boca, uma com a laringe, outra com o esôfago, tá? Então, isso seria, então, a faringe. Depois, a gente tem o esôfago, né? O esôfago, então, é uma estrutura que normalmente fica dorsal à traqueia, e aí na região cervical, bem nesse início, ele fica dorsal. No momento que ele começa a descer na região cervical, ele fica voltado mais para o lado esquerdo. Aí ele penetra na cavidade torácica e passa pelo diafragma, chegando então até o estômago. Tá? A chegada, então, do esôfago no estômago é chamado de cárdia. Que aí, quando a gente começar a estudar a parte do estômago, aí eu vou mostrar para vocês vários esôfagos, então, chegando nessa parte aí. Então, ele vai apresentar uma camada externa, que é uma adventícia e não uma serosa. Isso aí é meio prejudicial no momento que se faz algum procedimento cirúrgico no esôfago. A cicatrização fica um pouco mais dificultada em função disso. Ele está sempre com a luz fechada, concordam? Quando é que a luz se dilata? Quando passa o alimento. Ao contrário da laringe e da traqueia, que vão estar sempre abertas,
tá? Com exceção no momento que a gente deglute, tá? Ou o animal, né, vai deglutir. Então aí essa laringe se oblitera para que ocorra a passagem então desse alimento. Ele vai ter uma parte muscular, uma submucosa e uma mucosa. Essa mucosa, né, é preguiada e a luz então vai estar sempre fechada, só quando passa o alimento que ela se abre. Tá bom? Então acho que isso seria mais ou menos da cavidade bucal, da faringe e do esôfago. Vocês têm alguma dúvida? E tem as glândulas salivares, né? No esôfago, depois que o alimento entra, ele tem algum movimento próprio esôfago para conduzir esse alimento até o estômago? Sim, a musculatura leva, tem que levar. Existem algumas patologias, eu dou muito exemplo em cachorro, que é o que eu lidei mais, né? Que é o que a gente chama de megaesôfago, que é uma dilatação do esôfago em função de alguns problemas, ou uma doença que se instala na musculatura, ou então em função Você lembra do arco aórtico, lá saindo, a aorta saindo do ventrículo esquerdo? Pois é, ela pode sair para o lado errado, ela pode sair para o lado direito. Aí aquele ligamento que unia a aorta com a artéria pulmonar, ele fica bem grande e aí ele estrangula o esôfago. Então aí o cachorrinho filhote, ele já nasce com esse problema. Como ele mama assim, né? Então desce por gravidade. Então aí não se nota no momento que ele está se amamentando ainda, né? Que ele está se alimentando só de leite. No momento em que ele começa a ingerir ração, seja lá o que for, papinha, ele vai comer assim, né? E aí ele comendo assim, ele passa pela cavidade oral, passa pela faringe, entra no esôfago, aí vai chegar naquela dilatação e logo em seguida ele devolve. Nem chega no estômago. Então é o que a gente chama de regurgitação. O vômito seria aquele alimento que chegou no estômago, ficou um pouquinho ali ou ficou mais tempo ali e é devolvido com um cheiro, né, característico de suco gástrico e tal. Mas na regurgitação não. Então aí a gente começa a ver esse problema. E muitas vezes vai ocorrer a lesão da parte neurológica, né, dos nervos que fazem essa inervação, que tem essa capacidade de contrair então esse esôfago para fazer com que esse alimento volte, né? E aí o que tem que fazer com esse cão? Muitas vezes tu não tem, essa lesão se torna permanente, aí ele tem que comer em posição bipedal o resto da vida. Ou seja, ele tem que comer com as patas de trás no chão, né, os membros pélvicos no chão e assim, em cima de alguma coisa. Bota um pote de comida aqui, aí ele bota as patas aqui e come aqui, porque aí vai descer por gravidade. Entendeu? Aí desce por gravidade, aí, claro, tem que ser porções pequenas. Se ele comer no chão, ele vai toda hora regurgitar. Aí chega uma hora que esse esôfago fica extremamente irritado, dá uma esofagite, ou então esse conteúdo, em função de voltar, pode fazer uma falsa via e entrar pela laringe, traqueia e ocasionar uma pneumonia por corpo estranho. Tá? Então, o esôfago é um órgão um pouco complexo, em função disso que se ocorre uma lesão grave neurológica, isso aí do arco aórtico ir para o lado errado, vai ocasionar uma obstrução mecânica, mas em função dele já ter nascido com isso, mesmo que a gente faça cirurgia com 2 meses de idade, que normalmente se faz nessa fase aí, a lesão neurológica vai ser para sempre. Entendeu? Então o esôfago ele é meio chatinho em função disso, tá? Então essa aqui é a parte do esôfago. E existem as glândulas salivares, né, que a professora deve ter falado para vocês. Deixa eu ver aqui. Ó, aqui no cavalo, a gente consegue ver, nos herbívoros, a gente vai ter 3 glândulas salivares. Uma primeira é essa gigante aqui, ó. Isso aqui tudo é uma glândula salivar, chamada parótida. Se a gente tem inflamação da parótida, a gente tem que doença? Cachumba, tá? Então, isso aqui é a glândula parótida, que se localiza então na base da orelha, são 2, né, uma de cada lado. No equino vai sair um conduto daqui,
que vai percorrer a parte, então, do ângulo aqui da mandíbula, ventralmente, e vai percorrer aqui e vai chegar, vai contornar esse ângulo da mandíbula e vai chegar na bochecha, na altura do terceiro molar superior, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, tá? Então, no bovino, a gente tem essa glândula parótida na base da orelha e o conduto parotídeo faz a volta em torno da mandíbula e chega na altura do terceiro molar superior, na bochecha. Saliva, só saliva, tá? Então, a saliva ela é importante para formar aquele bolo alimentar, para que o animal consiga deglutir e, dependendo do animal, já começa a degradação do alimento aqui. E aí desce e aí vai passar pelo estômago e tal, para fazer todo o trajeto do digestório, tá? Então, a gente tem a parótida e agora eu vou mostrar para vocês aqui no cão as outras glândulas, tá? Mas esses aqui também tem. A outra glândula que a gente tem aqui, que aqui tá faltando, que já tiraram, é essa glândula aqui, ó, a glândula mandibular. É essa glândula aqui bem grande, tá? Nos equinos também eles apresentam. Então, essa aqui é a glândula mandibular. Essa glândula mandibular vai ter um conduto dessa glândula que vai passar, então, por essa região aqui também da mandíbula e vai chegar no assoalho da boca. Vai chegar aqui, ó. Isso no bovino também, tá? No bovino, no equino, tanto faz. Vai chegar nessa região aqui, ó. Isso aqui é chamado de carúncula sublingual, ó. Tá abaixo da língua, tá? Então, são as carúnculas sublinguais. Essas carúnculas sublinguais vai sair aqui, então, o conduto da glândula mandibular. Então, esse conduto sai da glândula, passa pelo assoalho da cavidade oral para chegar até essa região aqui. Então, aqui vai ter a secreção, então, a saída, então, dessa saliva, tá? Existe uma outra glândula, que é a glândula sublingual. A glândula sublingual, também presente no equino e nos ruminantes, ela é dividida em duas porções. Ela fica bem próxima à glândula mandibular. Essa glândula mandibular, aqui no cão, vocês estão vendo, ó, que ela tem uma cápsula, né? A parótida tem uma cápsula? Não, ela não tem cápsula. A mandibular tem, tá? Então, essa glândula mandibular, ela vai apresentar rostral a ela a primeira porção da glândula sublingual, que é essa porção aqui, ó. Isso aqui que a pinça tá pegando, ó. Isso aqui que a pinça tá pegando é a primeira porção da glândula sublingual, chamada de porção monostomática. Por que é monostomática? Porque só tem um conduto, tá? Então, rostral à glândula mandibular, a gente tem a primeira porção da glândula sublingual, que é a porção monostomática. Esse conduto dessa porção monostomática pode se juntar logo em seguida com o conduto da glândula mandibular e chegar também nas carúnculas sublinguais. Ou então vem um conduto separado e chega também nas carúnculas sublinguais, tá? Depois, se a gente tem uma parte monostomática, a gente tem que ter uma parte polistomática. Então, isso aqui que você está vendo aqui dentro, ó, bem nessa parte entre o assoalho da cavidade oral aqui, dessa musculatura do milioideu e o ângulo aqui da mandíbula, a gente tem que tirar esse músculo que é o occipito mandibular. Então, a gente tem que dissecar esse músculo para poder chegar nessa porção aqui, que é a porção polistomática da glândula sublingual, tá? Então, essa porção polistomática pode também chegar lá nas carúnculas sublinguais, como também os condutos delas saírem nas laterais da língua, tá? Então, dependendo do animal, a gente vai ter saindo ou nas laterais da língua, que seria aqui assim, né?
nessa parte, os condutos, ou nas laterais da língua, ou também nas carúnculas sublinguais. Tá vendo a carúncula sublingual ali do cavalo, ó? Aquela ali, ó. Tá? Então, se a gente marcar ali, a estrutura assinalada é carúncula sublingual, que chegam os condutos das glândulas salivares. Aí seria da mandibular e da sublingual. Tá? Poderia colocar as duas em função de que pode variar de animal para animal. Sim. Tá? A sublingual só a monostomática, né? A sublingual, a polistomática também pode chegar ali. Depende da espécie. Ou na lateral da língua. Ou nas laterais da língua. Tá? Então vai depender bastante. Mas você sabendo que a carúncula sublingual pode chegar os condutos tanto da mandibular quanto da sublingual, tá mais do que bom. Tá? Certo? E aí, nos carnívoros tem uma quarta glândula salivar, que é a glândula zigomática, que é essa aqui, ó. Que aí a gente tem que tirar o osso zigomático aqui para conseguir observá-la, ó. Tá? Então essa aqui é a glândula zigomática. Ela vai chegar, o conduto dela chega próximo ao conduto parotídeo. Também no carnívoro, na altura da bochecha, né? Na bochecha, na altura do terceiro molar superior. Porque às vezes a gente pergunta na prova, o conduto assinalado pertence à glândula que desemboca. Muitos de vocês colocam, desemboca no terceiro molar. Não, desemboca na bochecha, não no dente. Desemboca na bochecha, na altura do terceiro molar. Tá? Então essa aqui é a glândula zigomática. É uma glândula salivar, pertence... Quem é que só tem isso aqui?